É uma alegria estar mais uma vez aqui junto com vocês para estarmos gravando essa aula, para passar mais ensinamento que a gente já aprendeu para você. E eu espero que você esteja bem nesse dia, nessa semana em que mais uma vez estaremos juntos, né? E vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a alma, a alma que é tão importante, né, as nossas vidas na presença do Senhor. Então eu quero te convidar a prestar bastante atenção nessa aula, tirar o maior proveito que você possa para estar te ajudando, e assim como tu está aprendendo, eu também aprendo com vocês. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje baseada no capítulo de 1 Tessalonicenses 5:23. Que diz assim, é a nossa nona aula, né? Já estamos lá no meio, né? No meio desse ciclo, dessa etapa que você está vencendo. Glórias a Deus. Então, a Bíblia jamais confunde espírito e alma e não os apresenta como elementos idênticos. São conceitos diferentes, são coisas diferentes. A palavra de Deus ensina que o homem possui três partes: alma, corpo e espírito, ou seja, corpo e alma e espírito. Então, a Bíblia nos ensina que nós possuímos essas três partes, né? Então, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia nos diz que os nossos corpos têm que estar irrepreensíveis, nosso corpo, alma e espírito deve estar irrepreensível para o Senhor, para o dia da vinda dele, que nós estejamos preparados. Considerar a existência do espírito e alma é de grande importância para que possamos entender a vida espiritual e alcançar a maturidade espiritual. Os cristãos muitas vezes veem os aspectos da alma como se fossem espirituais e deixam-se orientar pela alma, não buscando o que é realmente espiritual. Vamos falar um pouquinho da criação do homem. Vamos ver em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem fez-se alma vivente. Esse capítulo, esse versículo, todos nós já conhecemos, né? Então, tão logo o fôlego de vida que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo e a alma foi gerada. Portanto, a alma é o resultado de uma união do corpo com o espírito. O homem completo é uma trindade. O corpo separado do espírito estava morto, com o espírito passou a viver. Ele tinha um corpo. Quando Deus soprou o fôlego de vida, então houve vida, houve alma vivente. Adão, antes da queda, não sabia da incessante luta entre o espírito e a carne, pois suas três naturezas se uniam perfeitamente, formando uma só. A alma tornou-se base da sua individualidade, de sua existência. Então nós vamos falar agora sobre as funções e as características do corpo, da alma e do espírito. Essas três partezinhas são bem importantes, então você preste bastante atenção. Se você tiver dúvida, já coloca lá no grupo a sua dúvida, para que você não fique para trás. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material. Ele nos permite ter consciência desse mundo. A alma compreende intelecto e emoções.
Ela pertence ao ego do homem e revela sua personalidade, sendo por isso chamada autoconsciência. A alma, por possuir livre-arbítrio, é capaz de tomar decisões relativas com o meio em que se encontra. Ela busca no Espírito aquilo que recebeu do Espírito Santo e depois é aperfeiçoada. E assim ela transmite ao corpo aquilo que recebeu. O poder da alma é muito grande. Como o espírito e o corpo se acham unidos nela, ela se torna o centro da personalidade e da influência do homem, como sede de personalidade. É nela que se acham a vontade, o intelecto e as emoções na alma, né? Ela fica no meio e exercita seu poder para discernir e decidir quem deve reinar no mundo espiritual ou no natural. A alma é constituída de 3 facilidades principais. Olha só, é a vontade, a mente e a emoção. Então, a alma constitui com 3 atividades: a vontade, a mente e a emoção. Nós temos que discernir certinha o que é uma e o que é outra, tá? A vontade é um instrumento que utilizamos para tomar decisões. Então, essa é a vontade, é onde a gente toma as decisões. Ah, eu tenho vontade de fazer isso e vou lá e faço. Então, eu tenho uma vontade, eu tomo uma decisão. E nessa decisão nós podemos fazer as nossas escolhas. A mente cede aos pensamentos, manifesta a capacidade intelectual. Então eu penso, a minha mente é que pensa e ela tem a capacidade intelectual. Para que o espírito governe, a alma precisa dar o seu consentimento. Deus quer que o espírito, a parte mais nobre do homem, controle todo o seu ser. Então, ó, Deus quer que o espírito que Deus nos dá é a parte mais nobre, mais perfeita que Deus já criou, né? Apesar que Deus criou tudo perfeito em nós, mas a parte mais importante, mais nobre, mais rica é o espírito, que controla todo o nosso ser. Deus quer que nós controlemos o nosso espírito e o homem controle todo o seu ser através do espírito. Então, dela surgem a sabedoria, o conhecimento e o raciocínio, o instrumento pelo qual exercitamos os nossos gostos e antipatias e emoções. Por meio dela, somos capazes de expressar amor, ódio, de sentir alegria, tristeza ou felicidade. Vamos falar sobre a vida da alma. Lá no livro de Êxodo 12:16 diz assim: senão o que cada alma houver de comer, e isso somente aproveitareis para vós. Salmos 131:2. A minha alma está como uma criança desmamada. Então aqui, ó, antes da regeneração, tudo aquilo que fazia parte da vida, seja o ego, o viver, a força, o poder, a capacidade de decisão, o pensamento, as opiniões, o amor e os sentimentos pertencem à alma. Então, qualquer sentimento que você tem, o ego, o viver, a força, o poder, a raiva, a dor, as opiniões, isso pertence à alma. A vida da alma é a vida que o homem recebe ao nascer. Ela pertence ao mundo natural. Então, tudo que você recebe, a vida da alma é a vida que o homem recebe ao nascer. E ela pertence ao plano natural.
Agora, a alma e o pecado. Se o Espírito Santo estivesse no controle do nosso ser, a alma será governada pelo nosso espírito. Então, se o Espírito Santo estiver no controle do nosso ser, a nossa alma será governada pelo nosso espírito. Irá exercitar a vontade, decidindo ou exigindo o favor de que o Espírito Santo quer. Entretanto, se o pecado estiver reinando em nosso corpo, a alma será seduzida pelo pecado e usará a vontade de decidir ou agir segundo o que o pecado desejar. Por isso que nós temos que ser mais espírito do que carne, porque quando nós somos mais carne, a carne acaba governando o espírito. Então esteja preparado, esteja sempre buscando a Deus para que a tua pessoa não esteja mais na carne e menos no espírito. Então temos que ser ao contrário, mais espírito do que carne. Vamos falar de um cristão da alma, um cristão da alma. Embora a cruz tenha resolvido o problema da natureza pecaminosa da nossa vida, a vida e a alma, elas continuam. O ego ainda existe ativando o nosso viver diário, uma vez que a natureza de Deus tomou o lugar da natureza pecaminosa. Nossas inclinações, intenções e desejos são naturalmente boas, mas ainda há o antigo poder da alma que os dirige. No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que os que são da carne vivem pela alma, mas não podem agradar a Deus. Então, se você vive na carne, você não pode agradar a Deus. Você pode estar vendo lá em Romanos 8. É preciso livrar-se completamente da velha natureza humana, daquele velho homem que antes de conhecer Jesus nós tínhamos. Mesmo que as suas obras estejam inclinadas para o bem, devemos depender completamente do Espírito Santo e seguir as suas instruções. Ali em Gálatas 3:3, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo assim: sois tão insensatos? Tendo começado no Espírito, estáis agora vós aperfeiçoados na carne? O apóstolo Paulo dá uma exortaçãozinha aí, né, para nós. Se não dermos à alma ocasião para pecar, ela vai desejar fazer o bem. Depois que lhes concedemos a oportunidade de fazer o bem, ela logo voltará a pecar. É necessário manter uma atitude de crucificação para a carne. Ela precisa estar totalmente sujeita à morte de Cristo. Quando nós temos uma carne sujeita à morte de Cristo, entendemos porque Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, nós deixamos a carne sujeita ao Espírito. E é assim que o cristão tem que andar, um cristão de alma. Os perigos de viver pela alma, olha só, os perigos de viver pela alma. É por meio da cruz que Deus trata com a velha criatura. Sempre que nós deixamos a velha criatura andar, nós deixamos a cruz de Jesus de lado. Não podemos nos aproximar da cruz buscando apenas salvação. Depois de aceitarmos pela fé o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo nos levará a desejar a experiência da morte conjunta com Cristo. Unir-se com Cristo em sua morte significa que esta passa a ser um fato consumado em nosso espírito. Precisamos do Espírito Santo para traduzir a crucificação em Cristo em experiência pessoal. O poder das trevas pode tirar proveito. Lá em Tiago 3:13, capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim: quem é o sábio e tem entendimento entre vocês? Uma pergunta, né? Quem é o sábio
e tem entendimento entre vocês? Quem é que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição e egoísmo, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Esse aí é o proveito das trevas, né? Nós temos que entender. Quem é sábio, que tem entendimento entre nós, entende o que a gente está falando. Então não adianta demonstrar esse sentimento de inveja, amargura, ambição, egoísmo. Isso aí, esse tipo de sabedoria, ela não vem do céu, não provém de Deus, mas sim mas é terrena e é espiritual e demoníaca. Quem tem essas coisas pode ter certeza, tem demônio. Os versículos acima explicam como a inveja e a amargura surgem quando buscamos a sabedoria da alma. O Senhor Jesus conclamou os discípulos a negarem a vida da alma, entregá-la à morte e depois segui-lo. Se alguém deseja seguir a Jesus e ser perfeito como ele, tanto no serviço aos homens como a obediência de Deus, tem que se satisfazer dessa condição. Então, quem quer servir a Deus, quem quer ter uma vida com Deus, ela tem que deixar essa velha criatura e seguir realmente a obediência a Deus. Ora, uma coisa que você pode fazer é orar. Se você tem alguma raiz dessas palavras que eu falei ali, a inveja, a sabedoria, egoísmo, etc., coisas que não provêm de Deus, orar muito, né? Não há nada que a gente peça para Deus em oração que não seja ouvida. Orar e estudar a Bíblia. Devemos permitir que a palavra de Deus penetre completamente na nossa alma, a fim de purificar a nossa vida espiritual. Lá em 1 Pedro 1:22 diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Então nós só vamos purificar a nossa vida por obediência à verdade, à palavra de Deus. A atitude de um cristão. A diferença entre cristão e o não cristão está no fato de que todos os nossos milagres são realizados por Deus através do Espírito Santo. Satanás usa a força da alma do homem para manifestar a sua força. Então, a diferença entre o cristão e o não cristão está no fato de que todos os nossos milagres são realizados por Deus através do Espírito Santo, e Satanás usa a força da alma do homem para realizar a sua força. Estamos nos aproximando do tempo da grande apostasia. Satanás está utilizando o poder da alma a fim de servir o corpo, a fim de servir como um substituto para o Evangelho de Deus e seu poder. Os filhos de Deus só podem ser protegidos pelo conhecimento da diferença entre o espírito e a alma. E quais as vantagens de Satanás entre a alma e o homem? Quais as vantagens de Satanás entre a alma e o homem? Ele será capaz de operar muitas maravilhas. Os homens se considerarão como deuses e adorarão a si mesmos e não a Deus. Isso quando vier, nós estamos na apostasia, né? Ele confundirá
os milagres de Deus. Ele deseja que a humanidade creia que todos os milagres da Bíblia são apenas psicológicos em sua origem. E quando o servo trabalha na força da alma, aqui é mais um tópico, né? Quando o servo trabalha na força da alma. Se uma obra é feita pela força da alma, é necessário que se empregue muita energia e inúmeros métodos como choro, grito, pulo, cânticos, incessante ou narração de muitas histórias comoventes. Então, preste bastante atenção. Quando o servo trabalha na força da alma. Se uma obra é feita pela força da alma e não do espírito, não vamos confundir alma e espírito. Então, se uma obra é feita pela alma, é necessário que empregue muita energia e inúmeros métodos como choro, grito, pulo, cânticos incessante ou narração de muitas histórias comoventes. Para que a obra seja realizada pelo Espírito Santo, ó a diferença. A nossa tarefa é obedecer a Deus, de estar em total dependência do Senhor. Para o operar do Espírito Santo, não existe necessidade de sentir emoções e fenômenos psicóticos. Psíquicos. Fenômenos psíquicos. As obras feitas por meio das emoções são questionáveis e passageiras. Na obra feita pelo poder do Espírito Santo, o homem não necessita empregar sua própria força nem fazer nada por si mesmo. Então, você entendeu como é que é? A alma é uma coisa, o espírito é outra. Quando uma pessoa, eu já ouvi muitas pessoas assim, estou trabalhando na obra, fui expulsar um demônio, meu Deus, que cansaço, fiquei tão cansada, o meu corpo dói. Não, isso não é, isso é da alma, a pessoa está fazendo as coisas pela alma. Então aqui, como diz, ela tem que se esforçar muito. Se uma obra é feita pela alma, é necessário que se empregue muita energia e inúmeros métodos. A pessoa grita, chora, conta histórias comoventes. Então aí não está o poder de Deus, não está o Espírito Santo. Ela está fazendo pela alma dela, pelo que ela sente, pela emoção dela. Mas quando a obra é feita através do Espírito Santo, é normal. A tarefa é obedecer a Deus e ficar na dependência total de Deus. Você que já foi nos encontros, o dia que você tiver a oportunidade de estar trabalhando no encontro, é feito antes dos encontros, as pessoas que vão trabalhar, elas têm um período de oração, elas têm um período de jejum, elas têm um período de adoração a Deus. Por quê? Porque elas têm que ficar na dependência do Senhor e não da alma, na dependência do Espírito e não da alma, para que não venha ocorrer essas diferenças aqui que nós vimos, tá? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha tido bastante entendimento. Estou vendo aqui se eu não deixei nada para trás de importante para passar para você, mas eu acho que não. Eu acho que era isso que nós tinha para hoje, e espero você lá na nossa videoconferência no Zoom. Vai estar tirando as suas dúvidas na segunda-feira. Estejam conosco, que nós cada vez mais temos que nos aperfeiçoar no Senhor, né? Porque cada dia mais nós podemos aprender um pouquinho e tirar conclusões, às vezes coisinhas que passa desapercebido na nossa vida e nós não damos conta, não se demos conta. E cada dia que nós lemos,
Cada dia que nós aprendemos na palavra do Senhor é mais um passo para o crescimento, é mais um passo para a intimidade com o Senhor. E que nessa aula de hoje você tenha aprendido mais um pouquinho, que você tenha buscado mais um pouco andar na presença de Deus. Eu deixo um beijo grande no seu coração e até a próxima aula em nome de Jesus.